À medida que vai se aproximando o dia das eleições municipais, em outubro, no dia 6 de outubro, naturalmente que a campanha ou as campanhas elas vão aumentando e, de uma maneira ou de outra, nós vamos tomando conhecimento de todos esses procedimentos feitos pelos candidatos. As eleições são um processo que faz parte desse Estado democrático de direito, faz parte de todo o regime democrático, não só isso, mas que tem um valor imensurável no sentido de nós termos um regime forte, um regime que corresponda aos interesses e às necessidades da população. É perfeito? Não, não é perfeito. Necessitaria muitas modificações, uma reforma política, que os partidos políticos tivessem uma inserção melhor, permanente, e não só nos períodos de eleições, e por aí vai. E os candidatos? Certamente que daqui a pouco alguns diriam que não são os ideais, que poderiam ter outras pessoas mais qualificadas, enfim. Mas por que esses ditos qualificados ou ditos melhores não se candidataram? Então é o que temos. Nós temos esse processo desta maneira e esses candidatos, esses partidos. Isto nos leva, naturalmente, a começarmos a vivenciar de diversas maneiras as campanhas políticas, as propagandas. E como é um processo, nós estamos naquela fase da captação de voto, de convencimento do eleitor. E para isso são utilizados vários instrumentos. Hoje em dia, as mídias sociais, as redes sociais, mídias eletrônicas, enfim, elas são as prioridades na opção dos candidatos. E tem um elemento que é onde eu gostaria de focar, ele é, digamos, escrito, ele é publicizado, através do que chamam os partidos, as coligações e os candidatos de planos de governo. É um elenco de possibilidades, ou um elenco de propostas melhor, em que ali estão colocado um diagnóstico do município ou dos municípios, de maneira geral, sobre este momento. E ali a gente encontra muitos sonhos que a transformação em realidade, ela fica duvidosa. E a pergunta, né, ou a resposta que a gente não encontra fazendo a pergunta é de que forma vai ser feito aquilo ali, como vai ser feito aquilo ali. E uma segunda questão que fica em aberto é de onde virão os recursos para aquilo. E aí, claro, os candidatos, eles maquiam isso com verbos no infinitivo, apoiar, produzir, fomentar, e isso sem dar, naturalmente, identificação de aspecto objetivo, prático. E é a mãe, digamos assim, de todos os desencantos que acontecem, não só para os eleitores, pós-eleição, mas também para os eleitos à medida que forem assumindo seus cargos. Porque a realidade é outra. Então, fica todo esse problema, digamos assim, insolúvel e que vem acontecendo em todas as eleições. Se colocam várias coisas, se emite opiniões para fazer isto ou aquilo, mas sem fundamento, sem base. E isso a população se ilude neste momento, pelo clima da campanha, pelos jingles, pela batida nas costas, pelo abraço, mas depois, quando vai ver a realidade, ela é muito diferente e a gente tem exemplos a cada momento em que a gente tem essas trocas ou mesmo reeleições. Isso não significa que o processo não seja valorizado. As eleições são importantes, os candidatos são importantes, mas é importante também que essas respostas comecem a ser dadas já durante a campanha. Se isso vai prejudicar a captação de votos, alguns analistas até acham que sim, porque este momento não pode contar toda a realidade que tu pretende fazer. Mas seria um processo mais, digamos, normal, mais autêntico, se a gente tivesse algumas respostas para esses questionamentos todos. Mas, de maneira geral, eu acho, né, é uma opinião muito pessoal, que esses ditos planos de governo não são nada mais do que cartas de intenções. E nós sabemos que boas intenções o mundo está cheio. Boa tarde.